O jurista Ives Gandra Martins se manifestou pelas redes sociais sobre o avanço das iniciativas legislativas que visam restringir os poderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal. O jurista respondeu a uma análise publicada pela velha imprensa sobre a PEC que garante ao Congresso a possibilidade de anular decisões do Supremo que extrapolem suas competências. O jurista lembrou que a Constituição já prevê que as decisões sobre constitucionalidade devem ser tomadas pelo colegiado do Supremo. Ele apontou: a meu ver, nós já temos isso na Constituição. O artigo 97 já diz isso. Só que essa PEC estabelece num artigo simples, dizendo que todas as questões de constitucionalidade têm que ser tomadas colegiadamente. Ives Gandra Martins expôs que a proposta chega a ser um pleonasmo, explicando que o artigo 97 da Constituição determina que as questões de constitucionalidade devem ser tomadas por maioria absoluta e o Supremo Tribunal Federal deveria ser um tribunal que justamente analisaria apenas questões constitucionais. O jurista ponderou que a PEC explicita com clareza o que já está na Constituição. Ele disse: mas se explicita, e a explicitação é boa, que assim evita que um só ministro decida por 11 em uma decisão que pode prevalecer por longo tempo, sem que o plenário venha examiná-la. Ives Gandra Martins rebateu as declarações da velha imprensa que vem apresentando as PECs de forma errada. Ele disse: isso me leva a uma outra consideração que a imprensa não tem bem colocado, quando dizem não cabe ao Congresso Nacional sustar decisões do Supremo. Dá a impressão que qualquer decisão do Supremo caberia ao Congresso Nacional sustar. Não é verdade. Não é isso que está na PEC. O jurista explicou: o que está na PEC é o seguinte: há um artigo na Constituição que diz o seguinte, 49, inciso 11, cabe ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, que são o Judiciário e o Executivo. Mas como não é claro porque diz cabe zelar, como vai zelar se não está lá a forma de zelar? Esta PEC explica como vai zelar, explicitando também o artigo 49, inciso 11. Diz: só as decisões da Suprema Corte que invadirem a competência legislativa do Congresso e pela Constituição, só o Congresso pode legislar, o Congresso pode sustar. Vale dizer, não é qualquer decisão. O jurista explicitou que as decisões do Supremo que forem tomadas dentro dos limites de sua competência não poderão ser sustadas. Ele explicou: a mim, me parece que é uma explicitação do que já está escrito no artigo 49, inciso 11. A primeira PEC explicita o artigo 97. Essa segunda PEC explicita o artigo 49, inciso 11. E com isso, se mantém a harmonia e a independência dos poderes. Cabe ao Poder Legislativo legislar, cabe ao Executivo administrar e não cabe ao Poder Judiciário legislar. Ives Gandra Martins ponderou: se nós não gostamos do Legislativo, temos sempre a possibilidade de mudá-lo nas próximas eleições, mas é o que a Constituição colocou. Então, a meu ver, esta PEC não tem nada do que a imprensa está dizendo. Não está querendo sustar, está querendo impedir um avanço. Uma competência que, pela Constituição, no caput do 49, diz: é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar por sua competência legislativa perante os outros poderes. O jurista prosseguiu: então, me parece que há uma exploração da imprensa, talvez por falta dos jornalistas de um conhecimento mais profundo do direito constitucional. Não há nada contra o Supremo, não há nada contra a democracia. Apenas pretende fazer com que o artigo 2º da Constituição seja esplendorosamente visto pelos brasileiros com harmonia e independência dos poderes, cada um exercendo suas funções dentro das suas competências na Constituição estabelecidas.
Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal Brasileiro assiste a tudo isso e se omite. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A Folha de São Paulo, de domingo, faz uma análise sobre essa PEC que foi aprovada no Senado, está em discussão na Câmara, no sentido de que todas as decisões do Supremo em relação às questões de constitucionalidade e as questões que envolvam, enfim, aspectos bem relevantes de constitucionalidade, já que é um tribunal para examinar questões de constitucionalidade, sejam sempre tomadas pelo Tribunal Pleno ou pela maioria absoluta daqueles que lá estão. Meu ver, nós já temos isso na Constituição. O artigo 97 já diz isso. Só que essa PEC estabelece, não um artigo simples, dizendo que todas as decisões de constitucionalidade têm que ser tomadas colegiadamente, como todas aquelas que chegam, que são questões de constitucionalidade, também o são. O jornal Folha de São Paulo é favorável. Diz que isso é importante, para não ficarmos dependendo de um tribunal de 11, de um único ministro dar uma decisão e durante anos aquela decisão prevalecer como se fossem dos outros 10 que não se manifestaram. Folha de São Paulo é favorável, eu digo que eu também sou favorável, e chama isso de pleonasmo constitucional. Se nós analisarmos a extensão da interpretação ontológica do que está no 97, que diz que tem que ser por maioria absoluta as decisões sobre constitucionalidade. Na verdade, todas as questões que chegam sobre o Supremo Tribunal Federal só podem ser questões envolvendo problemas constitucionais. Ela se explicita. E a explicitação é boa, porque assim evita que um só ministro decida por 11 em uma decisão que pode prevalecer de um longo tempo sem que o plenário venha examinar. Isso me leva a uma outra consideração que a imprensa não tem bem colocado. Quando dizem não cabe ao Congresso Nacional
sustar decisões do Supremo, dá a impressão que qualquer decisão do Supremo caberia ao Congresso Nacional sustar. Não é verdade. Não é isso que está na PEC. O que está na PEC é o seguinte: há um artigo na Constituição que diz o seguinte, 49, inciso 11, cabe ao Congresso Nacional zelar por sua competência normativa perante os outros poderes, que são o Judiciário e o Executivo. Mas como não é clara, porque diz cabe zelar, como vai zelar se lá não está a forma de zelar? Esta PEC explica como vai zelar, explicitando também o artigo 49, inciso 11. Diz: só as decisões da Suprema Corte que invadir a competência legislativa do Congresso, que pela Constituição só o Congresso pode legislar, o Congresso pode sustar. O que vale dizer, não é qualquer decisão, nem caberia, seria ilógico que num país que tem a ver harmonia e independência dos poderes, o Legislativo pudesse paralisar decisões do Supremo. Todas as decisões do Supremo na competência dos artigos 92 a 126 da Constituição não podem ser revistas por essa PEC. Mas se ele entra na competência do Legislativo, sem ter competência constitucional e legisla no lugar do Legislativo, caberá ao Legislativo sustar. A mim me parece que é uma explicitação do que já está escrito no 49, inciso 11. A primeira PEC explicita o artigo 97. Essa segunda PEC explicita o artigo 49, inciso 11. E com isso se mantém a harmonia e independência dos poderes. Cabe ao Poder Legislativo legislar, dos artigos 44 e 69, é competência exclusiva dada ao Legislativo. Cabe ao Executivo administrar e só legisla com aval do Legislativo. As medidas provisórias têm que ser aprovadas pelo Legislativo, nas leis delegadas o Legislativo delega para o Executivo. E não cabe ao Poder Judiciário legislar, como fez no caso do aborto, homossexuais, marco temporal, drogas, etc. Isso é matéria do Legislativo, dos eleitos pelo povo. Os 156 milhões de eleitores que, através de 25 milhões deles, colocaram o Legislativo. Se nós não gostamos do Legislativo, temos sempre a possibilidade de mudá-lo nas próximas eleições. Mas é o que a Constituição colocou. Então, a meu ver, esta PEC não tem nada do que a imprensa está dizendo. Que cabe sustar, não está querendo sustar. Está querendo impedir o avanço numa competência que, pela Constituição, no caput do 49, diz é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar por sua competência legislativa perante os outros poderes. Então, me parece que há uma exploração da imprensa, talvez por falta dos jornalistas, num conhecimento mais profundo do direito constitucional. Não há nada contra o Supremo, não há nada contra a democracia, e apenas se pretende fazer com que o artigo 2º da Constituição seja esplendorosamente visto pelos brasileiros, com harmonia e independência dos poderes, cada um exercendo as suas funções dentro das suas competências na Constituição estabelecidas. A minha posição, como professor que fui titular de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, professor emérito da universidade, e que, com 60 anos de magistério universitário, continuo ainda refletindo um pouco sobre a Constituição, cujos 20 meses de elaboração eu vi conviver quase diariamente nos anos de 87 e 88.